Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Como você pode ver, obviamente, eu não estou no meu tradicional cenário, hoje eu estou no Rio de Janeiro, mas a gente não pode ficar sem pós-jogo de nenhum. Como diz um amigo meu, se fosse um jogo comum, uma vitória do Galo convincente, até que rolaria. Mas em dias que é preciso citar ali pontos que precisam de evolução, entre outras situações, antes de um jogo decisivo contra o São Lourenço, a gente não pode nem negociar. Tem que rolar pós-jogo de qualquer jeito. E aí eu preciso começar falando sobre uma das situações mais vexatórias, ou talvez até mais vexatória que o futebol. Porque o futebol é bola rolando, é algo que é difícil para você calcular cada lance, é algo que às vezes foge um pouco do seu alcance, das suas mãos, ter um resultado positivo. O gramado da Arena MRV, não. E eu acho que seria uma situação muito mais fácil de se resolver. Não falo ali grama X ou Y, se era tal atitude. Não. O que eu acho que deveria ter sido feito é, antes desse intervalo sem jogos em casa, a gente já poderia ter mandado um jogo no Mineirão ou no Independência, e o jogo de hoje poderia ter sido realizado no Independência. Ele não tinha condição, a Arena MRV hoje não tinha condição de receber Galo e Cuiabá. E por que isso não aconteceu? É o que eu acho que mais impede o Atlético de evoluir. E eu citei isso há 2 ou 3 vídeos atrás. A dificuldade de falar, eu errei. Eu falei agora no Alterão Sport alguns dias sobre a situação acho que Reginaldo, o nome dele, uma pessoa em situação de rua, que foi retirado do estádio, e o Atlético solta a nota falando, eu errei. Fala, tá vendo, Atlético, não dói, não machuca. Às vezes dá para fazer, mas não é impossível pro Atlético. O orgulho do Atlético, às vezes, é o maior inimigo dele, é o maior adversário dele, e hoje ele não tinha condição de receber a partida entre Galo e Cuiabá. Eu gosto que os jogadores falem isso na entrevista. Pô, tem torcedor que ele lembra um pouco algumas famílias que não resolvem problemas, porque se existe um problema é melhor não tocar no assunto. Muita família, ela finge que o problema não existe e deixa rolar. Pode estar pegando fogo a casa que está todo mundo jantando e almoçando aqui, porque não pode tocar no assunto. Eu concordo que ninguém pode falar mal do Galo, só o atleticano, né? Quando a gente está nos assuntos internos aqui, a gente tá falando, pô, esse tem aí, chega um cara de fora e fala, meu irmão, dá licença, não sabe nada do Atlético, o Atlético tá perfeito aqui, tá. Mas quando a gente precisa evoluir, corrigir problemas, querer o bem do Atlético, às vezes para querer o bem você precisa falar o que precisa mudar. E o gramado da Arena MRV favorece equipes como o Cuiabá ou o São Lourenço ou o CRB, essas equipes enfrentando o Atlético. Não favorece o Atlético. E se você tem um estádio, você quer potencializar o seu futebol, não é jogando contra as principais características do time milionário, caríssimo que você montou. Então, se o time está reclamando, não é só o gramado não, é claro que está faltando outros pontos para evoluir, mas o gramado, eu não tenho dúvidas que atrapalha e muito, e não é à toa, porque se fosse o Mineirão a gente estaria falando, se fosse o Mineirão naquela condição, a gente estaria criticando demais. Então por que agora não pode criticar, sendo que é a nossa casa? Eu acho que é o contrário, acho que é na nossa casa que a gente pode falar o que precisa de evolução, e foi bem vergonhoso essa situação do gramado. Turma, um tópico que é bem preocupante para a gente nesse momento é a classificação para a Copa Libertadores da América 2025. Por quê? A gente passa, primeiro, obviamente, torcer desesperadamente para o Galo ganhar uma das 2 Copas, resolve o problema, vai bola, mas a gente sabe que tem ainda na Libertadores 16 times, na Copa do Brasil 8 times em busca do caneco, do tão sonhado caneco, que só um time ali celebra essa conquista e não é nada fácil, né? E depois no Campeonato Brasileiro, o Galo está em 8º, em 7º está o Cruzeiro, a 6 pontos do Atlético nesse momento, enfrenta o Vitória na segunda-feira e pode abrir uma vantagem ainda em relação ao Galo. E o problema não é nem a pontuação apenas, porque
teoricamente daria para tirar isso, como passar pelo time qualificado que a gente tem, o time de qualidade, né, o potencial que nós temos. Mas é pela instabilidade desse time que preocupa. Primeiro, para você conseguir aquele desafio que eu falei, que é ficar com o caneco de uma das Copas, ou da Copa do Brasil, ou da Copa Libertadores, ou reduzir essa diferença para Cruzeiro, São Paulo, Bahia, Fortaleza nesse momento. Porque, apesar de também estarem nas Copas, no caso do Cruzeiro, não a Copa do Brasil, na Sul-Americana, mas os times aí estão disputando a Copa do Brasil, alguns foram eliminados agora, mas como o caso do Palmeiras, Palmeiras só pro Flamengo. Mas a maioria, todos eles têm pelo menos uma outra competição em mente. São Paulo classificou na Copa do Brasil em cima do Goiás, enfim. São Paulo empatou na Libertadores, o Fortaleza está na Sul-Americana também. Todos eles estão conseguindo dividir a atenção e manter uma regularidade no Campeonato Brasileiro. Algo que o Atlético, existem no momento 2 blocos no Campeonato Brasileiro, né? Os 7 primeiros, o Atlético puxa esse segundo bloco ali, e aí, como eu falei, você torce primeiro para ganhar a Copa desesperadamente, segundo, por uma recuperação no Campeonato Brasileiro, e se não acontecer, para começar a virar G6, G7, G8, para você pegar a rebarba de fases preliminares da Copa Libertadores da América. O que é bem broxante quando você fica de fora da Libertadores, a gente ficou fora em 2018, 19 a gente sai na fase de grupos, 2020 também a gente fica fora, a gente é eliminado na primeira fase do Sul-Americano para o Unión, que é adversário do Colón, que havia nos eliminado em 2019. É preocupante porque você enxuga seus investimentos, então se você quer um time forte, você já pensa, ó, se ficar fora da Libertadores, saiba que vai cair a qualidade do time para 2025. Nesse momento, a classificação do Galo para a Libertadores 2025 é extremamente preocupante. Esse time que estava jogando muita bola no início da era Milito, que a gente pensou em título, possibilidade, pô, esse time está embalado, imagina quando esse time chegar reforço, quando entrosar, quando entender a ideia do treinador, quem diria, nesse momento a gente começa a fazer cálculo para G7, G6, e olhe lá, porque pelo futebol apresentado, existem alguns números que eu vou falar no fim do pós-jogo aqui, que preocupam. E a atuação de hoje, ela me lembrou muito um dia que foi citado pelo Milito no coletivo. O Milito fala assim, olha, contra Palmeiras e Flamengo nós perdemos de goleada, mas existiam fatores adversos que não me deixaram tão preocupado assim. Contra o Vitória, sim, aquele dia eu saí muito preocupado pelos erros cometidos por nós. E vamos lá, turma. Você pode ter jogador na seleção, você pode ter desfalque, você pode ter jogador no departamento médico, você pode ter reforço que não foi inscrito, seu mundo tá acabando. Seu sub-20 está em campo, você não pode tomar 4 gols pro Vitória da forma como foi, podendo até sofrer mais. Cara, e que bom que alguns adversários conseguiram desperdiçar muitas chances, porque foram melhores nas partidas, mesmo estando na parte de baixo da tabela, como o Atlético Goianiense aqui na Arena MRV, consegue um gol logo no início, mas depois desperdiça chance. E o Cuiabá, você pode estar usando um time mesclado, mas você não pode empatar com o Cuiabá em casa, incomodando tão pouco o goleiro adversário, tomando bola na trave, seu goleiro tendo que fazer defesaça. Não tem time reserva e time misto que me convençam que, tipo, olha, paciência com hoje, porque paciência pro escambau, meu garoto. Você tinha em campo ali Lianco, Fux, 2 zagueiros que eu posso falar que são titulares, na reserva, o Fux sempre foi titular, o Lianco contratado com status de titular. Você tem no meio o Fausto contratado com status para ser titular. Você pode falar que não joga tão bem assim, mas foi contratado com esse status, o que eu tô falando é isso. O Alan Franco, que sempre é titular. O Bernard, contratado como uma das grandes estrelas da temporada para o time do Atlético. Vamos no meio campo ali, quem mais? O Igor Gomes, que foi titular desse time parte do ano passado e parte desse ano também, mas o Igor Gomes não joga nada. Se você usa ele de parâmetro para avaliar o trabalho do Filipão, você não pode passar pano e evitar e tampar seus olhos então para avaliar o trabalho do Milito. Se era seu parâmetro, olha, o Igor Gomes era o homem criador e titular com o Filipão. Então era o que ele tinha, então tem que avaliar o mesmo peso, a mesma medida para o Milito. O Igor Gomes, o que eu quero dizer é que, assim como o Fausto, Alan Franco,
Lianco, Fux, esteve algum tempo no time titular, o 12º jogador no caso do Igor Gomes. O Daverson, que é um jogador que nos últimos anos foi titular do Palmeiras por muito tempo, campeão, artilheiro, gol de título, titular no Cuiabá, vem como função de ser homem-gol, não é barato. E no ataque, Palácio, esse eu deixo de fora porque realmente tem suas limitações. Mas grande parte do time que eu falei aqui, o veterano experiente Mariano, é um time que poderia, pelo menos, assim, bater de frente e ir para cima do Cuiabá, incomodar e ganhar, porque tá em casa. E você vê um time, cara, uma partida que é bizonha por parte do Atlético. Então eu não consigo descer goela abaixo, que era reserva, de que era melhor poupar. Eu concordo que era melhor poupar, mas assusta o futebol apresentado pelo Atlético, a quantidade de peças que ele tem em mãos, de qualidade, que poderiam estar entre os titulares e que continuam cometendo os mesmos erros, cara. O Atlético, acho que foi uma pergunta do Cláudio Rezende na coletiva, em que ele fala que o Atlético tem o mesmo número de gols sofridos do Cuiabá ou do Atlético Goianiense. O Atlético tem defesa de Z4. Como que a gente pode deixar as nossas esperanças de que nós estaremos na Libertadores 2025 em um time que tem defesa com números de Z4? É o que eu falei. Pode chegar no fim do ano, ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão da Libertadores, eu torço demais pelo Milito, torço demais, mas ou corrige os erros, ou se torna um time mais regular, ou muda um pouco a forma de encarar a utilização das peças desse time, ou não vai rolar. Por mais que a gente coloque o coração na análise, por mais que a gente use o clichê do futebol de vamos, eu acredito, energia positiva, vamos, que se dane os secadores. O futebol é um pouco mais cruel, mais seco, mais pés no chão, ele é mais palpável, e se você permanece com erros, se você não os corrige, não rola. Você fica sem título, você fica sem vaga na Libertadores, é o que acontece. E a zaga do Atlético hoje tem esse problema. Outro problema que não é corrigido pelo Atlético, facilitar a vida do adversário. Se hoje não houve a perda de posse de bola na saída, como é o foco da pergunta do Frossá para o Milito, que deu tanta repercussão na última coletiva, você tem hoje um penal ridículo. Rafael, não foi pênalti, o juiz prejudicou o Atlético. Tudo bem, eu acho realmente que o juiz analisou um puxão, uma trombada ali, sem a bola estar rolando. Mas você quer facilitar a vida do juiz? Cometa lances bobos como o Mariano fez. E infelizmente o mais experiente do elenco. Então na final do Mineiro foi o Batalha, contra o Rosário Central foi o Alan Franco, contra o São Lourenço foi o Saravia, e você vai tendo um rodízio, e cada dia é alguém que erra, proporcionando gols para os adversários. Todo gol do adversário é um erro do Atlético? Não, tem gols dos adversários que é total mérito do time. Tabela, infiltração, qualidade individual de um determinado jogador, mas o Atlético é uma máquina de proporcionar gol para o adversário, não é à toa que tem número de defesa de Z4. Hoje, o juiz errou, você ajudou o juiz a errar? Ajudou. Não pode o Mariano fazer aquilo ali. O Mariano já tinha me deixado puto contra o São Paulo no Mineirão ano passado, que a gente está brigando, sonhando com possibilidade, mesmo que pequena, de título. O Mariano comete aquele pênalti contra o São Paulo, ridículo, e hoje eu fiquei, confesso para vocês, mais puto com o Mariano do que com a arbitragem. Porque numa época de VAR não se faz mais aquilo. Porque realmente você vai lá, analisa um frame para cá, se o jogador já encostou, se a bola estava em jogo ou não, mas é contar com a sorte, porque você fez o que não pode ser praticado no esporte. Então a gente vai ficar pé da vida com o juiz, mas tem que ficar pé da vida com o erro do Mariano, porque mais um erro, assim como o Atlético está fazendo, proporcionando gol para os adversários a temporada inteira, cara. Bola aérea. A bola que bateu na trave do Atlético ali. Bola aérea. A defesa do Atlético assistindo. Aquela defesaça do Everson. Bola aérea. Se você
voltar a assistir, tá todo mundo da defesa do Atlético parado assistindo o adversário agir dentro da área, cara. E mudam as formações, mudam os volantes, mudam os laterais, muda a dupla de zagueiros, todo mundo plantado com os pés no chão assistindo o adversário. Então você tem o gol entregue para o adversário, mas você tem outros lances que tem que ficar alerta, porque fica nítido que você não está corrigindo os seus erros, o que impressiona. Outra coisa que surpreendeu negativamente hoje é que quando você tem um banco lá com Arana, Paulinho, Zarate, o Batalha não tava, Scarpa, você pensa assim, na hora das substituições, o seu time vai evoluir muito. Saravia tava lá, e no clássico o Galo faz substituições, cai o ritmo. Quando o São Lourenço faz substituições, é um apavoro, e se é doido o Everson tem que ter a dor na costela para segurar o jogo, porque vem um apavoro e o adversário cresce muito no jogo. Hoje, mais uma vez, substituições, e não rendeu o Atlético depois das substituições, mesmo saindo alguns nomes de peso do banco de reservas. Ou pelo menos não teve o crescimento esperado, aquilo que se imaginava. Né? O Alisson foi infeliz nos lances que participou. Ataque do Atlético, você acha que vai resultar em alguma coisa, não dá. E o Cadu, que é muito criticado por nós, por todos nós, é o único que ainda deu alguma fumacinha no ataque ali. E quando a gente pega o time titular, vê o Igor Gomes, que é mais ou menos o mesmo time que eu tinha montado ali com Davidson, não lembro quem que eu tinha pensado pro lado dele, mas no meio Bernardo e Zarate, o Zarate fora. Substituições, o Zarate não entra. E por isso é importante gravar o pós-jogo depois da coletiva do Milito, porque eu posso ficar com um ponto de interrogação aqui, exclamação vindo na coletiva. E o Milito fala algo muito interessante. O Milito fala, se o Zarate estivesse 100%, ele seria titular comigo em todas as partidas. Porque nós ficamos com essa incógnita. Por que o Zarate não está tendo tanta chance? Quando começou o jogo, que eu vi que o Zarate não estava, eu pensei sinceramente, que falei assim, rapaz, Zarate titular terça-feira. É o que eu pensei. Ele vai de Otávio Zarate e vai de Scarpa, Bernard, Paulinho, Davidson. Mas não, o Milito, ele é rápido e já fala abertamente, ele fala, olha, o Zarate continua com a dor no pubis. Dor no pubis é complicado demais para o atleta. Tem atleta que joga com isso a vida inteira, tem atleta que opta pela cirurgia, e o Zarate não consegue jogar muito tempo. O que nos dá uma tristeza enorme. Quando o Zarate fica de fora do time titular e não entra, tem muito amigo meu até fala, pô, será que tá negociado? Será que a gente vai perder o Zarate? O Zarate não é uma negociação interessante, porque se você negociar, você tem que dar metade pro Racing. E um jogador que está com histórico de lesão, um jogador que não está se mantendo titular por muito tempo, não está tendo uma sequência de jogos, você não vai negociar ele por um bom valor e ainda vai ter que dividir. Então, por mais que você não renove com o Zarate, você tem que deixar ele aqui. E provavelmente, há um bom tempo ele negocia a renovação com o Atlético, e essa negociação não acontece, porque o Atlético nunca pode contar com o Zarate. O Zarate deve estar querendo valorização, deve estar querendo luvas por renovação nesse. Então eu vou fechar com outro clube e pego uma renovação. É o que eu estou falando de total especulação, gente, de cenário diante de todas as negociações que eu já tive conversa em futebol. Eu tenho a possibilidade de sair do Atlético então no fim do ano que vem e pego milhões lá e aumenta meu salário no outro clube. E o Atlético está falando, ó, não dá para dar aumento para você porque seu salário é de titular inquestionável já, vai ficar ainda maior e não sei quando posso contar com você. Provavelmente é o que pega para o Atlético não renovar ainda com o Zarate, o que nos deixa extremamente triste, porque a gente pensa em elenco do Galo. A gente fala da força de um Paulinho, de um Bernard, que a gente ainda conta que vai jogar muita bola, que está apagado até o momento, do Hulk, do Arana, de todos esses jogadores do elenco, você cita o Zarate também, inevitavelmente, porque nós já vimos esse cara jogar muita bola. A inteligência dele para um combate na perda de posse de bola, de posicionamento, para sair de uma movimentação de um lado do campo para o outro, a facilidade de jogar para o lado direito e esquerdo, para pisar na área, enfim. Um jogador tão rico, tão completo assim, seria extremamente
é importante para o elenco. Mas o Zarate, com as limitações que a gente tem visto, realmente nos entristece. Acho que essa é a palavra. Não é raiva, não é... É triste, cara. Porque a gente gosta muito desses caras. Eu, pelo menos, já falei pra vocês aqui, eu sou apaixonado por Guga, Diego Costa, Rafael, goleiro, Everson, esses caras todos, vocês têm, um monte de gente tem raiva, igual o Diego Costa, xingando a arena. Eu sou apaixonado por esses caras, por terem feito eu viver o Galo campeão brasileiro. Tá ligado? Tipo, era a minha obsessão de vida, assim, e o que a gente viveu em 2021 foi mágico. Então, todo mundo que participou daquele sonho pra mim, Keno, todo mundo, cara, eu sou muito, acho que expressa no rosto quantas vezes como é que mudou de um jogo tenso como o Cuiabá pra falar sobre esses caras. O Zarate faz parte dessa lista de cara que a gente viu jogar muita bola, que tá aqui o camisa do Galo e que a gente sabe que poderia agregar demais. Depois do intervalo também, eu tinha esperança de que o Galo fosse voltar melhor, e assim como foi contra o São Lourenço, teve um outro jogo também que a gente não voltou legal depois do intervalo. Achei que não, vai voltar mordido e vai corrigir, vai para cima, e não teve nada de interessante também no segundo tempo, né? E aí você pega a tabela do Campeonato Brasileiro, Juventude em 13º a gente empatou, o Grêmio 14º a gente não jogou, 15º Criciúma a gente empatou em casa e perdeu fora, 16º Vitória a gente foi goleado, 17º Corinthians a gente empatou a primeira rodada do Brasileiro, 18º Fluminense a gente empatou em campo neutro, jogando no Espírito Santo, 19º Cuiabá a gente empatou hoje em casa, e 20º Atlético Goianiense a gente infelizmente empatou na Arena MRV, né? É o que eu falei agora há pouco sobre os erros dos gols. Se você repetir a fórmula, o resultado vai ser o mesmo. É um desempenho mesmo do ano passado, e o resultado, né, infelizmente, é difícil até a gente repetir o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Bem difícil repetir, mas o que deixa escapar a gente de algo maior, vou colocar assim então, é isso. É o Galo que entrega, que não consegue êxito nos dias que teriam que ser os mais tranquilos. Ano passado a gente pegou Cruzeiro, América, Santos, Curitiba e foi tropeçando, 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 tropeçando. Chegou no fim do campeonato, poxa, mais 4 pontos seria campeão. Mas, como eu falei, futebol não é Alice no País das Maravilhas. Futebol é seco, é cruel, é duro, realmente. Infelizmente eu não copiei aqui o que eu queria falar dos números agora, eu vou tentar de cabeça. Dos últimos 22 jogos, que é quando a chave gira para o Milito, contra o Penharol, derrota por 2-0, em 22 jogos foram 8 empates, 7 vitórias e 7 derrotas. É pouquíssimo. Ele não soube fechar a casinha, mesmo com todos os problemas, ele precisava fechar um pouco mais, ser mais seguro contra Palmeiras, Flamengo. Goleadas vexatórias como o Flamengo para dentro de casa, que tem um peso muito grande pelo tamanho de rivalidade que tem o Flamengo. Ele ficou com uma vitória em 7 jogos naquele período. E agora ele tem uma vitória em 6 jogos, só contra o frágil CRB em casa. Terça-feira é fundamental. Eu temo... É porque a gente precisa cogitar, gente. Eu sei que... Eu acho que a gente vai classificar e conta até com uma classificação tranquila. Mas a gente precisa trabalhar com todos os cenários. Se não ganha na terça, é uma vitória em 7 jogos, como foi nesse período agora de goleadas. E eu sinto que um treinador que teve a maior aprovação, um treinador que nunca foi tão abraçado da maneira que foi nos 2 primeiros jogos do Milito, que ele possa viver um inferno por aqui. É o que eu temo. O pós-jogo é para isso, é para falar olho no olho, é para falar o que sente, é para falar o que tá rolando nas ruas, o que tá rolando de papo na arquibancada. Tem a ala que é fechada com ele, que entende o potencial dele, mas o Milito precisa começar a entregar mais. Um dia que enfrentar o Vitória não ser goleado, um dia que pega um Cuiabá, conseguir um futebol melhor, você pode sair de 1-1 no campo, mas você falando assim, poxa, teve muita briga, teve muita oportunidade. Ele precisa ser um treinador que você fala, pô, corrigiu a bola aérea, corrigiu o contra-ataque. Ele precisa começar a corrigir erros, porque senão a gente vai voltar para o roteiro que a gente conhece no futebol e todo mundo sabe qual é. Terça-feira é final.
eu vou repetir a frase, o futebol é muito cruel. Ele exige, então, toda a responsabilidade nas mãos, não só do Milito, dos jogadores, porque quando caiu o Filipão, e na fase ruim do Milito, agora eu falei da zona de conforto que vive esse elenco, então a responsabilidade é deles também. Esse jogo vale muito. Vale muito por ser Libertadores. Vale muito pela fase do time, do treinador, de investimento para a temporada 2025, para paz na arquibancada. A Arena MRV acho que nunca teve um jogo abaixo de 20 mil e hoje, mais uma vez, foi um público bom. Eu acho que, se quiser manter isso, é ganhar e ganhar com autoridade nessa terça-feira. O jogo vale muito, é uma lista imensa, assim, e é um jogo que algumas peças que talvez estão rendendo abaixo, como é o Bernal, hoje foi um pós-jogo muito de bastidores, né, de bola rolando a gente analisou pouco, mas eu acho que é um jogo para... Lembra o Scarpa na final do Campeonato Mineiro, quando a chave girou, ele faz aquele gol e virou um outro Scarpa dali para frente? Eu acho que pode ser um jogo assim pro Bernard, para uma chegada definitiva do Davidson, para uma virada de chave da defesa. Então, para a gente fechar com alto astral, com pensamento positivo, vamos encarar esse jogo desse jeito. Que possa ser uma virada de chave para esse time ser mais regular, para esse Galo ter autoridade em casa e fora, para a gente chegar com moral na próxima fase da Copa Libertadores da América. Beleza? Até o próximo pós-jogo. Desculpa pela luz que não é ideal, pelo cenário. Eu sei que o iPhone segura onda pra caramba na imagem, no áudio também, mas vamos lá. Com o Galo, ó, ele bica pra cima deles na Copa Libertadores da América. Beijo no coração, até o próximo pós-jogo. Tchau.